que as pessoas estão mais do que acostumadas, mas aquelas palavras que não têm uso corrente devem ser evitadas, né? Não usar termos pejorativos, né? Palavras de baixo calão, etc, né? Redigir o nome completo antes das siglas, olha, é importante isso, né? Botam só as siglas lá e deixam lá que a pessoa rebole para entender o que significam tais siglas, né? Então tem que redigir o nome completo antes das siglas, organizar o texto de forma esquemática, né? Esquematizar o texto quando couber com o uso de listas, né? Também tem aí a questão do uso de listas, tabelas, recursos gráficos, etc, para deixar tudo às claras, né? Para esclarecer e transformar o texto de forma bem objetiva. E muitos outros aí, muitas outras formas de técnica, outras técnicas podem ser usadas, organizar o texto a fim de que as informações mais importantes apareçam primeiramente, enquanto está latente ainda o interesse do cidadão, né? Não usar novas formas de flexão de gênero, olha aí o TODES, né? O TODES, etc, etc, não usar novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa em contrariedade às regras gramaticais consolidadas, né? Gramaticais, né? Consolidadas ao vocabulário ortográfico da nossa língua portuguesa, como prevê o artigo 13 da Constituição Federal, e ao acordo ortográfico da língua portuguesa promulgado pelo decreto, aí tem um decreto 6583, decreto 6583 de 2008, decreto 6.583 de 2028, todo estudante deveria ler, assim como estudante de direito deveria ler a lei complementar 95 de 98, lei complementar 95 de 98, principalmente no artigo 10, para aprender a pelo menos ler uma lei, né? Então eu vejo que temos aí também como técnica, lá do artigo 5º da lei 15.263 de 2025, redigir frases preferencialmente na voz ativa, né? Não na voz passiva. Esse negócio desse gerundismo aí, o senhor pode estar passando em determinado lugar, o senhor pode estar fazendo, isso não existe, rapaz. Na verdade, o senhor pode fazer, o senhor pode passar, né? Esse negócio de gerundismo aí é meio um inventivo aí do pessoal, um inventicionismo, como fala um amigo, né? Evitar frases intercaladas, né? Evitar o uso de substantivos no lugar de verbos, evitar redundâncias e palavras desnecessárias no texto só para deixar bonitinho, né? Só para enfeitar, evitar palavras imprecisas, usar linguagem acessível à pessoa com deficiência, isso é importante, pessoal. Usar linguagem acessível a deficientes, né? Observar os requisitos de acessibilidade previstos na lei, como eu falei, 13.146, lá de 2015, o chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, também testar com o público-alvo se a mensagem está compreensível, né? E temos lá no artigo 6º da lei 15.263 de 2025, os casos em que a comunicação oficial, né, se destinar a comunidades indígenas, como é o caso aqui da nossa região norte, né, comunidade indígenas, então tem essa comunicação entre o Estado e as comunidades indígenas, com obrigação de preservar as tradições, como previsto no artigo 231 da Constituição Federal, assim como na Lei 6.001 de 73, que é o Estatuto do Índio, além da versão do texto em língua portuguesa, como prevê a Lei 9.394 de 96, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, ainda deverá ser publicada junto, concomitantemente vai cair, vamos botar junto, né, como sugere a lei, quando possível, uma versão na língua dos destinatários, ou seja, das comunidades indígenas. O artigo 7º foi vedado, né? Foi vedado nos termos do artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal. O artigo 7º dizia que os órgãos públicos e as entidades públicas da administração pública, tanto direta quanto indireta, elas deveriam definir um servidor encarregado desse tratamento da informação, até por força aí do artigo 5º, inciso 79 da Constituição Federal, da Lei 13.709 de 2018,
que é a LGPD, né? Então nós temos aí, logicamente, o tratamento dessa informação que fosse feita aí em linguagem simples, para não prejudicar aí o que se chama de mensagem sensível, né? Previsto lá no artigo 5º da Lei 13.709 de 2018. Então vejo que isso aí foi interpretado aí pela presidência como uma ofensa a uma reserva, a reserva de iniciativa do chefe do executivo, a reserva prevista lá no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, quando fala nas leis ordinárias e leis complementares, né? Também viola o dispositivo do artigo 84, inciso 6º, inciso 6º da Constituição Federal, quando fala na questão dos decretos, né? Então, são uma pessoa para fazer, quer dizer, vão criar um cargo novo, né? A ideia era criar um cargo novo, exatamente com essa função, a função de transformar tudo em linguagem simples. Isso foi vetado aí pelo presidente, por força do artigo 66, parágrafo 1º. Também o artigo 8º, né, dessa lei 15.263 de 2025, diz que caberá aos poderes, tanto executivo, quanto legislativo, quanto judiciário, né, que devem agir independentes e harmônicos, né, sem ativismo jurídico, né, dentro de cada ideia, de cada ente federativo, como prevê o artigo 18 da Constituição Federal em relação à organização político-administrativa, deverá ser definida aí diretrizes que sejam complementares a essa lei. Então, cada estado tem que definir as suas diretrizes, cada município tem que definir as suas diretrizes, né, de forma aí concorrente, como prevê o artigo 24 da Constituição Federal, a competência concorrente. Então, além de definir essas diretrizes complementares, também definir formas de operacionalização para o devido cumprimento da Lei 15.263 de 2025. Então, nós temos aí agora uma política nova que deve ser observada, que é a Política Nacional de Linguagem Simples. Política Nacional de Linguagem Simples, para que seja aí estabelecido um sistema de comunicação, de transmissão de informações, de forma clara e objetiva entre o poder público e também ao cidadão, ao administrado, não é verdade? Para que o administrado possa fazer entender, compreender e fazer bom uso dessas informações. Bom uso dessas informações. Lei 15.263 de 2025, a lei que institui a Política Nacional de Linguagem Simples, tanto nos órgãos e entidades públicas da administração pública direta e indireta. Ensino, pesquisa e extensão, artigo 207 da Constituição Federal e artigo 52 da Lei 9394 de 96, a Lei de Diretriz e Base, ensino, pesquisa e extensão.